81 passei a servir como diácono. Em 85 passei a servir como evangelista. Em 93 eu fui ordenado a pastor. Estou pastoreando há 39 anos. Estou presidindo a nossa convenção há 5 anos. E como diretor já estou com mais de 25 anos servindo a nossa convenção em outras funções. Ok. E o meu testemunho é para dizer que durante todo esse tempo, entre muitas coisas que aprendi que servir a Deus é um privilégio maior. Independentemente do título, independentemente da posição ministerial, independente do cargo. Servir a Deus, servir ao Rei dos Céus, é o privilégio maior para o ser humano. E nós entendemos muito bem que servimos a Deus, servindo uns aos outros, servindo as pessoas. Paulo fala no seu famoso discurso do Areópago que Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Nós servimos a Deus quando servimos uns aos outros. Glórias ao nome do Senhor. Agora, amados, vamos pensar no verso 3 do capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Nos apresenta uma decisão consensual que fora tomada numa reunião entre os 12 apóstolos e a igreja primitiva. Uma multidão enorme de milhares de pessoas se reuniu para estabelecer regras para o processo seletivo de homens que pudessem servir a Deus servindo a igreja. Então, eles tomaram a decisão, é uma resolução consensual tomada pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Como é que diz a resolução? Verso 3 do capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ok. Então, qual é o negócio importante? O negócio importante sobre o qual aqueles irmãos deveriam ser constituídos é exatamente servir a Deus, servindo a igreja. Glórias ao nome do Senhor. Agora vamos avaliar rapidamente aqui, em 2 ou 3 minutos, as qualificações. A escolha deveria ser feita entre os irmãos. E irmãos, no contexto dos Atos dos Apóstolos, significam aqueles que trilhavam o caminho. E trilhar o caminho significa ser pessoas convertidas. E ser pessoas convertidas significa pessoas que foram geradas de novo pela palavra da verdade. O que Jesus explica para Nicodemos como sendo um novo nascimento. E é tão interessante isso, gente, que quando o Senhor fala para Nicodemos, doutor da lei, ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, o serviço a Deus, o serviço à igreja, é o serviço do reino. E ninguém vai poder servir ao reino se não estiver dentro dele. E só está dentro do reino quem nasceu de novo. Isso aqui é escriturístico, não precisa nem discussão, isso é claro demais nas palavras de Cristo, no capítulo 3 do Evangelho de João, e nas epístolas apostólicas, notadamente as epístolas do grande apóstolo Paulo. E a segunda qualificação, deveriam ser de boa reputação. Boa reputação diz respeito à conduta diária e
podemos pensar, considerando que não é fácil ter uma vida verdadeiramente comprometida com Deus para uma conduta ilibada de quem é guiado pelo Espírito Santo, se não houver uma conversão genuína. Agora, havendo a conversão verdadeira, Pedro diz que nós fomos feitos participantes da natureza de Deus. Então, verdadeiramente convertidos, somos habitados pelo Espírito Santo, somos participantes da natureza de Deus, então estamos prontos para trilhar o caminho piedosamente. Glórias ao nome do Senhor, seguindo a vontade de Deus, sendo assim guiados pelo Espírito Santo, e isso é a prova materializada de que Cristo está em nós e nós estamos nele. Bendito é o nome do Senhor. Em terceiro lugar, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz em nós três obras distintas, principais. Ele nos converte, ele nos reveste, ele nos santifica. E a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem em si, tem no seu ser as obras do Espírito Santo, na conversão, no revestimento de poder e na santificação. Glórias ao nome do Senhor. Em quarto lugar, eles deveriam ser cheios de sabedoria, sabedoria que vem do alto, sabedoria divina. Sabedoria que vem do alto, sabedoria divina, é apresentada por Tiago através de 9 virtudes. 9 virtudes compõem a sabedoria que vem do alto. Começa com a mansidão de sabedoria e termina com a sinceridade. Tiago diz assim: sem hipocrisia. Quer dizer, a pessoa que serve a Deus, a pessoa possuidora da sabedoria que vem do alto, não é falsa, é autêntica, é verdadeira, é leal, porque é uma nova criatura habitada pelo Espírito de Deus. Mas há mais de 9 virtudes apresentadas por Tiago, como pacificação, moderação, pureza das atitudes, a capacidade de exercer misericórdia, a capacidade de sermos frutíferos, e, enfim, é uma riqueza de sabedoria, de virtudes que o grande Deus concede às pessoas que o buscam. Tiago, antes de fazer a exposição sobre a sabedoria que vem do alto, ele faz um aconselhamento. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça sem duvidar, e o Senhor vai lhe conceder liberalmente e não vai lançar em rosto. Glórias ao Senhor. Então, amados, essa decisão consensual, essa resolução apostólica em consonância com a igreja, ela se aplica ao auxiliar, ao diácono, ao presbítero, ao evangelista, ao pastor, a qualquer pessoa que, independente do cargo, do título, da função, se propõe a fazer algum serviço no reino de Deus. Nós precisamos dessas qualificações. Vocês entenderam? Digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar, nós vamos pedir à igreja para ficar de pé, e os amados vão se ajoelhar, as irmãs não precisam se ajoelhar, os homens se ajoelham. O pastor Ailton desce até lá. Pastor Ailton, enquanto oramos, o senhor vai fazer imposição de mãos sobre a cabeça de cada varão, tá certo? É bom que quando a gente terminar a oração, o senhor já está juntinho aí para dar um abraço de boas-vindas a cada um deles, ok? Louvado seja Deus. Eu vou convidar o pastor Vandevaldo para fazer a oração apresentando a Deus os nossos amados. Um é presbítero, diversos são diáconos e um número maior ainda auxiliares, mas tudo é para o reino. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua presença gloriosa. Pai, agradecido por esse momento, Senhor, em que a Tua igreja se reúne para Te adorar, Senhor, para Te glorificar. Apresenta os Teus servos neste momento, Senhor, já receberam a instrução sobre como deve se manter, se comportar como homem de Deus, escolhido para esta obra. Os irmãos que contribuem para o presbitério, Pai, dá graças, meus amados, sabedoria, graça, ó Deus, estabilidade cristã e ministerial, Senhor. Que desenvolva o seu ministério da melhor maneira para o bem-estar da Tua obra. Os diáconos, auxiliares, Senhor, e todas as esposas e família, nós ministramos a Tua bênção sobre os Teus servos de forma gloriosa e que sejam úteis usados para a glorificação do Teu nome, para a grande obra desta cidade. Vai ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A igreja, antes de tomar assentos, vamos dizer para o novo presbítero: parabéns. Para os novos diáconos, parabéns. Para os novos auxiliares, parabéns. Os amados se colocam de pé, recebem os cumprimentos do pastor da igreja. A igreja pode tomar assentos.